Salvador Jesus Cristo, uma paz que excede todo entendimento. Hoje estamos numa resenha, numa conversa muito bacana, falando sobre combate espiritual na visão do apóstolo Paulo e a carta que ele escreveu aos Éfesos, no capítulo de número 6, a partir do versículo 10. E para falar sobre esse assunto, hoje estamos aqui acompanhada com o nosso querido e amado pastor, mais conhecido Roncalli. É isso aí, estamos aqui e vai ser para nós um prazer muito grande estar dividindo isso, né? Essa palavra, dividindo esse assunto, que é um assunto muito interessante. É verdade. Um assunto muito interessante. A gente vê Paulo falando sobre essas encomendas, né? Vamos dizer assim, encomendas que ele tinha deixado. Ele tinha a convicção de que alguma coisa estava acontecendo, de alguma coisa iria acontecer. E essa pessoa que está agora nos assistindo, de repente está assim. É verdade. Sofrendo com algum problema, sofrendo com uma situação e não sabe o que fazer. Verdade. E todas as vezes quando a pessoa fala sobre batalha espiritual, combate espiritual, quantas controvérsias. Quantas vezes as pessoas dizem assim, existe, não existe, é real, não é real, é fantasia, é exagero. Nós vamos fazer uma resenha tratando desse assunto diretamente na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus. Isso aí, né, pastor Roncalli? Falando de Efésios, capítulo de número 6, quando o apóstolo Paulo fala que nossa guerra não é Contra o sangue nem a carne. mas é contra a potestade, é contra a principado, é contra as forças das maldades nas regiões celestiais. Vamos descorrer, claro, a Bíblia inteira, porque na Bíblia toda, pastor, fala sobre combate, não é isso? A Bíblia ela é um objeto completo. Ela é um objeto completo. E quando a pessoa começa a prestar atenção, não só em Gênesis, como também Apocalipse, Certo. que é a Bíblia toda, quando ele começa a prestar atenção, ele vai ver que há uma ligação nela toda. Correto. Ela toda é uma ligação. E ela traz a resposta que essa pessoa está precisando. O que ela está precisando, ela encontra na Bíblia. Então nós podemos começar pela definição do que é o combate espiritual, não podemos, pastor? Podemos sim. Então vamos lá. Primeiro eu entendo, pastor Roncalli, que o combate é a guerra entre dois reinos. Sim. Né? Eu acredito que quando João Batista pregava, dizendo, arrependei-vos porque chegado entre vós o reino dos céus, é que existia já o reino dos céus, Sim. que estava bem próximo, né, através da redenção em Cristo Jesus, mas existe o outro reino, né, o reino do mundo das trevas. E esse reino, pastor, eu fico pensando, se são dois reinos que se contrapõem em pensamentos, eles combatem entre si. Com certeza. Há uma luta entre os dois. Se há dois reinos, há uma guerra, né? Entre um com o outro. Verdade. Um com o outro. Aí fica ali guerreando contra o outro, querendo ver quem vai vencer. E agora nós sabemos aonde está a vitória. É verdade, a vitória é do povo de Deus. Mas vamos entender também, gente, é importante que vocês aprendam isso, que o combate espiritual foi declarado pelo próprio Deus. Sim. Quando ele disse, porém, inimizade entre ti e a serpente. Ali se travou a primeira batalha, quando Deus falou, olha, o homem não pode se tornar amigo do mundo das trevas, ou da própria serpente, ou de Satanás. Tem que haver um combate entre eles. Então, ali foi travada a primeira batalha, quando Satanás, ele tentou persuadiu, né? O homem é o pecado. E o homem se deixou levar pelo pecado. E o salário do pecado é? A morte. A morte. Gente, daí a primeira visão daquilo que nós vamos falar durante toda esta semana. O combate espiritual. A luta entre dois reinos. A luta entre a luz e as trevas. Elas se contrapõem, não é verdade? Exato, totalmente. Onde tem luz, as trevas não reinam. Onde tem trevas, a luz não propaga. Então precisamos entender que é o combate entre dois reinos, é o combate entre a luz e as trevas, é o combate entre anjos e demônios. É verdade. A gente vai ver isso na Bíblia Sagrada, né? Exato. Anjos lutando, combatendo contra os espíritos malignos, e vamos ver que também é o combate entre Deus e Satanás. É verdade.
Então é um combate intenso da igreja. A igreja também sai combatendo. Pastor Roncalli, o senhor pode nos trazer assim uma experiência de um pessoal mesmo, de um enfrentamento? Olha, Deixei vocês curiosos antes do pastor falar sobre a experiência pessoal dele em situações que ele viu que era um combate. Você não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu like nesse vídeo e o próximo vídeo vamos ouvir o pastor Roncalli.